Os dedos de Cefka moveram-se lentamente pelos antigos cristais de dados. A poeira havia assentado sobre eles há muito tempo, e ninguém tocava nesta seção do grande arquivo há talvez 100 anos. A jovem Ricarrone arquivista trabalhava sozinha na penumbra, seus olhos prateados refletindo o brilho suave dos registros esquecidos que ela não deveria estar aqui. Sua tarefa era catalogar acordos comerciais do século anterior, documentos enfadonhos que ninguém jamais lera. Mas Cefka sempre teve curiosidade sobre coisas que ela não deveria saber. Essa curiosidade a levou ao nível mais profundo do arquivo, onde a Concórdia Galáctica mantinha registros de espécies que não importavam mais. O cristal em sua mão estava rotulado simplesmente Sistema da Alma, espécie prelimiar, status de quarentena, permanente. Cefka inseriu o cristal em seu leitor e observou as imagens ganharem vida diante dela. Ela viu um pequeno planeta azul, lindo e frágil, flutuando na escuridão do espaço. Os oceanos cobriam a maior parte da sua superfície e nuvens brancas giravam acima dos continentes verdes e marrons. Era o tipo de mundo que dava vontade de visitar, de respirar o seu ar e sentir o sol na pele. Os registros mostraram que este planeta foi chamado de Terra pelos seus habitantes. Eles se autodenominavam humanos, uma espécie jovem, com apenas alguns milhares de anos de civilização quando Concorde os detectou pela primeira vez. Eles descobriram ondas de rádio e começaram a enviar sinais para o espaço, mensagens esperançosas perguntando se alguém estava ouvindo, alguém estava ouvindo. A Concórdia ouviu tudo. Cefka assistiu às gravações dessas primeiras transmissões, sequências matemáticas destinadas a provar inteligência, música e imagens codificadas em ondas de rádio e, o mais estranho de tudo, sondas físicas carregando discos dourados com imagens e sons de seu mundo. Os humanos anexaram mensagens de saudação, mapas mostrando sua localização e gravações de seus idiomas e músicas. Eles enviaram essas embarcações primitivas para o vazio como garrafas jogadas no oceano, esperando que alguém as encontrasse. A inocência disso fez o coração de Cefka doer. Ela encontrou os registros do debate de Concórdia sobre a Terra, há 300 anos. As 47 espécies-membros reuniram-se para discutir o que fazer com os humanos. As gravações mostraram representantes de toda a galáxia discutindo sobre o destino de um mundo que nem sabia que estava sendo julgado. O delegado Corvafi falou primeiro. Sua espécie era velha e orgulhosa, guerreiros que conquistaram metade da galáxia antes de escolherem a paz. Ele argumentou que os humanos eram muito perigosos e que suas próprias transmissões revelavam uma espécie em constante guerra consigo mesma. Eles tinham armas capazes de destruir todo o seu mundo, e chegaram perto de usá-las várias vezes. Permitir tal espécie na comunidade galáctica seria como convidar um incêndio. Numa casa de papel, o representante Melhari discordou. Seu povo eram cientistas e filósofos que acreditavam no potencial de toda a vida inteligente. Sim, os humanos eram violentos, mas também eram capazes de grande beleza. A sua arte, a sua música, a sua literatura mostravam uma espécie que lutava para se tornar melhor do que os seus piores instintos. Com tempo e orientação, eles poderiam evoluir para algo maravilhoso. O debate continuou por muitos ciclos. Alguns queriam fazer contato e guiar a humanidade rumo à paz. Outros queriam destruí-los antes que se tornassem uma ameaça. A maioria simplesmente queria ignorá-los e esperar que o problema se resolvesse sozinho no final. A Concórdia escolheu o caminho do covarde. Eles votaram pela quarentena do sistema de almas. Nenhum contato seria feito, nenhuma ajuda seria oferecida. As estações de monitorização observariam à distância, mas a humanidade seria deixada sozinha para se autodestruir ou, de alguma forma, sobreviver o tempo suficiente para provar que merecia um lugar entre as estrelas. A quarentena não foi feita para ser permanente. A cada século, a Concórdia deveria rever a situação e decidir se a humanidade havia mudado o suficiente para justificar o contato, mas os séculos se passaram e as revisões nunca aconteceram. Outros assuntos pareciam mais importantes. Novas crises exigiram atenção. As estações de monitoramento foram reatribuídas a outras funções. A Terra foi esquecida por todos, exceto por arquivistas como Cefka, que vasculhavam registros antigos com os quais ninguém mais se importava. Cefka avançou na linha do tempo, em busca de dados mais recentes.
Ela encontrou relatórios automatizados das sondas de monitoramento, documentos técnicos secos cheios de números e medições. Durante 200 anos, as sondas registraram o progresso da humanidade. Os humanos haviam alcançado a Lua. Eles enviaram robôs para outros planetas em seu sistema. Eles construíram estações espaciais e lançaram milhares de satélites. Eles estavam crescendo, aprendendo, estendendo a mão, apesar de ninguém atender suas ligações. Então, de repente, os registros pararam. Cefka verificou as datas 2 vezes para ter certeza de que as estava lendo corretamente. A última camada abrangente da Terra foi tirada há 100 anos. Depois disso, não houve nada. As sondas de monitoramento falharam ou foram reatribuídas e ninguém se preocupou em substituí-las. Mas houve uma entrada final nos registros. Uma sonda danificada, à deriva na borda do Sistema Solar, detectou algo antes de ficar offline. Uma transmissão da Terra, poderosa e clara, transmitindo em todas as frequências. A sonda tentou gravá-lo, mas seus sistemas estavam falhando. Apenas fragmentos da mensagem foram capturados antes da morte da sonda. Cefka abriu o fragmento e escutou. A estática encheu seus ouvidos, áspera e crepitante. Então, em meio ao barulho, ela ouviu uma voz. Estava falando uma linguagem humana, uma vez que ela não entendia. Mas o software de tradução integrado ao seu leitor começou a funcionar. Palavras apareceram em sua tela, quebradas e incompletas. Para qualquer um que receber esta mensagem, sabemos que você está aí. Sempre conhecemos mais estática. Cefka se inclinou para frente, esforçando-se para ouvir, esperamos por você. Espero que você venha. Mas você nunca fez isso, a voz estava calma, quase pacífica. Não havia raiva nisso, nenhuma acusação. Apenas uma tristeza silenciosa que apertou o peito de Cefka. Nosso tempo está acabando agora. Mas antes de prosseguirmos, queríamos que você soubesse que a estática consumiu a gravação novamente. Cefka ajustou as configurações, tentando obter mais clareza dos dados danificados. Por um momento, a voz voltou, mais clara do que antes. Nós perdoamos, depois silenciamos. A gravação terminou e Cefka ficou sentada sozinha no arquivo escuro, olhando para aquelas 2 palavras na tela. Nós perdoamos. O que isso significa? Perdoar o quê? Perdoar quem? E o que aconteceu com a humanidade? A voz falará do fim, do tempo se esgotando. Afinal, eles teriam se destruído, exatamente como o delegado de Corvati havia previsto? A guerra, a doença ou o desastre os reivindicaram? Cefka sabia que deveria relatar isso aos seus supervisores. Este era exatamente o tipo de descoberta que o arquivo existia para preservar. Mas ela também sabia o que aconteceria se o fizesse. Algum burocrata mais velho marcaria o arquivo como revisado, acrescentaria uma nota dizendo que os humanos aparentemente haviam sido extintos e guardaria o registro onde nunca mais seria visto. Ninguém investigaria, ninguém se importaria, porque ninguém se importava há 300 anos. Cefka tomou uma decisão. Ela copiou os registros para seu dispositivo pessoal, escondendo-os em arquivos criptografados onde ninguém pensaria em olhar. Depois deixou o arquivo e caminhou pelos grandes salões da estação capital da Concorde, passando por representantes de dezenas de espécies que estavam ocupadas com seus assuntos importantes. Nenhum deles notou o jovem arquivista de olhos prateados e coração perturbado. Ela encontrou o conselheiro Vett em seus aposentos particulares, um veterano mais velho que já havia sido gentil com ela quando ela era apenas uma estudante. Ele ouviu pacientemente enquanto ela explicava o que havia encontrado, mostrando-lhe os registros e reproduzindo o fragmento da última mensagem da humanidade quando tudo terminasse. Vett ficou quieto por um longo tempo. Isso é preocupante, disse ele finalmente, mas não tenho certeza do que você espera que eu faça a respeito. Alguém precisa investigar. Cefka respondeu, precisamos saber o que aconteceu com eles. Precisamos saber o que eles estavam tentando nos dizer. Vett balançou a cabeça lentamente. Os humanos eram uma espécie pré-limiar, Cefka. Eles nunca foram membros da Concórdia. O que quer que tenha acontecido com eles é triste, talvez,
mas não é nossa responsabilidade. Assumimos isso como nossa responsabilidade quando decidimos colocá-los em quarentena. Nós os observamos lutar e não fizemos nada. Ouvimos seus pedidos de contato e ficamos em silêncio. Como podemos simplesmente ignorar suas palavras finais? O conselheiro olhou para ela com olhos cansados. Porque é isso que a Concórdia faz, jovem. Nós nos protegemos primeiro. Sempre fizemos isso. O universo é vasto e perigoso e não podemos salvar a todos. Cefka deixou seus aposentos irritado e derrotado, mas não desistiu. Nas semanas seguintes, ela procurou outras pessoas que pudessem ouvir. Cientistas que estudaram civilizações extintas, historiadores especializados em espécies pré-limiares, oficiais militares que se cansaram da política e se lembraram do que significava fazer a coisa certa. A maioria a rejeitou, mas alguns ouviram. Alguns olharam os registros e ouviram o fragmento daquela mensagem final e sentiram algo agitar seus corações. Culpa, talvez, ou curiosidade, ou simplesmente a necessidade de saber a verdade. Um deles era Tani, um comandante Corvati aposentado com escamas cinzentas e cicatrizes de batalhas travadas há muito tempo. Ele passou a vida seguindo ordens, fazendo o que a Concórdia pedia sem questionar. Agora, em seus últimos anos, ele se perguntava se alguma coisa tinha importância. Eu irei com você. Ele contou a Cefka depois de assistir aos registros. Quero saber o que aconteceu com eles. Eu quero ouvir o que eles têm a dizer. Dentro de um mês, Cefka reuniu uma pequena equipe, cientistas, engenheiros, soldados e sonhadores, todos dispostos a viajar para um canto esquecido da galáxia para encontrar respostas que ninguém mais queria procurar. O navio deles era velho e pequeno, emprestado de um simpatizante. A viagem até Seul durou 3 semanas de viagem pelo espaço vazio, longe das movimentadas rotas comerciais e dos sistemas povoados da Concórdia. A tripulação passou o tempo preparando equipamentos, revisando registros antigos e imaginando silenciosamente o que encontrariam quando chegassem. Cefka ficava no deck de observação quase todas as noites, observando as estrelas passarem como lanternas distantes. Ela nunca tinha estado tão longe de casa antes. O silêncio do espaço profundo era diferente do silêncio do arquivo. Era mais pesado, mais antigo, cheio de segredos que ninguém jamais havia descoberto. Tani se juntou a ela uma noite, seus passos pesados anunciando sua presença antes de falar. O velho Corvati movia-se lentamente agora, com as articulações rígidas devido à idade e às feridas antigas. Mas seus olhos ainda estavam afiados e sua mente ainda estava clara. Você deveria dormir, disse ele, parado ao lado dela na janela de observação. Chegaremos em breve e você precisará de sua força. Não consigo dormir, admitiu Cefka. Cada vez que fecho os olhos, ouço aquela voz. Essas palavras. Nós perdoamos. O que eles queriam dizer com isso? Tani ficou quieto por um momento. Talvez eles tenham se perdoado. Os humanos estavam sempre brigando entre si. Talvez no final eles finalmente tenham feito as pazes. Não foi isso que pareceu. A voz disse que sabemos que você está aí. Eles estavam conversando conosco, Tani, com o Concorde. Eles sabiam que estávamos observando e nos perdoaram por não fazer nada. O velho soldado grunhiu baixinho. Isso os tornaria melhores do que nós. Quando meu povo era jovem, antes de aderirmos à Concórdia, teríamos destruído qualquer um que nos abandonasse. O perdão não estava em nossa natureza. Talvez estivesse no deles. Tani se virou para olhar para ela. Suas escamas cinzentas refletindo a luz das estrelas. Você os admira. Esses humanos que você nunca conheceu. Admiro o que vi nos registros. Eles eram tão jovens, tão esperançosos. Eles alcançaram as estrelas esperando encontrar amigos. Em vez disso, eles encontraram o silêncio. E de alguma forma, apesar de tudo, as suas últimas palavras foram palavras de perdão. Sim, eu admiro isso. Não sei se meu povo poderia fazer o mesmo. A conversa terminou aí. Mas Cefka pensou nisso durante o resto da viagem. Ela pensou no que seria necessário para uma espécie perdoar a galáxia que a abandonou.
Ela se perguntou se poderia fazer o mesmo, se estivesse no lugar deles, no último dia. A nave abandonou a viagem mais rápida que a luz e entrou no sistema único. A tripulação reuniu-se na ponte, olhando para os seus sensores e janelas de visualização à medida que os dados começavam a chegar. A primeira coisa que notaram foram os planetas exteriores. Gigantes gasosos com tempestades turbulentas e dezenas de luas. Exatamente como os registros antigos descreviam. Nada de incomum aí. Mas à medida que se aprofundavam no sistema, começaram a ver coisas que não faziam sentido. O cinturão de asteroides estava errado. De acordo com pesquisas antigas, o cinturão deveria ser uma coleção caótica de rochas e detritos, restos da formação do sistema solar. Em vez disso, os sensores mostraram algo impossível. Milhões de asteroides foram movidos, reorganizados em padrões geométricos que se estendiam por milhões de quilômetros. Círculos perfeitos, braços em espiral, sequências matemáticas esculpidas no próprio vazio. Isso não é natural, sussurrou Mira. O cientista Deltanic serviu como pesquisador-chefe da expedição. Seus 3 olhos piscaram rapidamente enquanto ela estudava os dados. Alguém fez isso. Alguém reorganizou todo um cinturão de asteroides. Os humanos? Tani perguntou, quem mais? Não existem outras espécies neste sistema. Mas a tecnologia necessária para fazer isso está além de qualquer acordo. Movendo tanta massa, posicionando com essa precisão, não poderíamos fazer isso. Nenhum de nós poderia. Sefka sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Os registros antigos descreviam a humanidade como uma espécie primitiva, mal capaz de alcançar sua própria lua. O que ela estava vendo agora contava uma história muito diferente. Eles continuaram para dentro, passando pelo planeta vermelho com suas antigas tempestades de poeira, passando pelos mundos rochosos mais próximos do Sol. E finalmente, eles viram a Terra. Era exatamente tão bonito quanto as imagens antigas mostravam. Oceanos azuis brilhavam à luz do sol. Nuvens brancas flutuavam pelos continentes verdes. O planeta parecia vivo, saudável e vibrante. Mas os sensores contaram uma história diferente. Sem sinais de rádio. Sem emissões eletromagnéticas. Nenhuma assinatura de calor de cidades ou veículos. Nenhum sinal de tecnologia. E nenhum sinal de vida. Não entendo, disse Mira, ajustando seus instrumentos repetidas vezes. A biosfera está intacta. As plantas estão crescendo. Os animais estão se movendo. Mas não existem humanos, nenhum. Bilhões deles viviam aqui, segundo os registros. Para onde eles foram? Tani se inclinou para a frente, estudando a exibição tática. Eles poderiam ter evacuado? Deixou o planeta para outro lugar? Para onde? Não vimos colônias no sistema externo. Nenhuma estação, nenhum navio, nada. Sefka tomou uma decisão. Precisamos ir até lá. Precisamos ver por nós mesmos. A aterrissagem foi tranquila. Eles pousaram em um amplo campo perto do que os mapas antigos chamavam de cidade grande. A grama crescia alta ao redor do navio, selvagem e descuidada. Ao longe, torres erguiam-se contra o céu. Suas superfícies estão limpas e intactas, mas totalmente silenciosas. Sefka foi a primeira a sair. O ar estava limpo e fresco, trazendo o perfume das flores e das coisas que cresciam. Os pássaros cantavam nas árvores próximas. Os insetos zumbiam sob a luz do sol. Foi pacífico, bonito e profundamente errado. Eles caminharam em direção à cidade, suas botas esmagando a grama que não sentia passos há séculos. As torres ficaram maiores à medida que se aproximavam, e Sefka começou a ver detalhes que sensores não haviam percebido. Os edifícios estavam intactos, mas as janelas estavam escuras. Ruas se estendiam entre eles, vazias de veículos ou pedestres. Tudo foi preservado, mantido. Como se alguém o tivesse preparado cuidadosamente para visitantes que nunca vieram, é como um museu. Espelho sussurrou, um monumento a uma civilização que não existe mais. Exploraram durante horas, movendo-se por ruas vazias e edifícios silenciosos.
Encontraram casas com móveis ainda no lugar, cozinhas com utensílios e pratos esperando para serem usados. Encontraram escolas com livros nas prateleiras e parques infantis do lado de fora. Encontraram hospitais, bibliotecas, teatros, todos vazios, mas perfeitamente preservados. Em nenhum lugar eles encontraram corpos. Em nenhum lugar encontraram sinais de violência, doença ou desastre. Os humanos simplesmente desapareceram, deixando para trás um mundo que parecia poder retornar a qualquer momento. Foi Tani quem encontrou o arquivo. O prédio ficava no centro da cidade. Uma enorme estrutura de vidro e pedra que já foi uma grande biblioteca. Lá dentro, fileiras de prateleiras se estendiam na escuridão, cheias de livros, cristais de dados e dispositivos de armazenamento de todo tipo, e no centro do salão principal, um único pedestal continha um dispositivo que brilhava com uma suave luz azul. Uma mensagem, respirou Cefka. Eles deixaram uma mensagem. Ela se aproximou do pedestal lentamente, com o coração batendo forte. O dispositivo era simples, claramente desenhado para ser compreendido por qualquer espécie. Um único botão esperava para ser pressionado e símbolos gravados na superfície formavam palavras em dezenas de idiomas. Para quem veio procurar, Cefka apertou o botão. O dispositivo zumbiu suavemente e então uma voz encheu o corredor. Era mesmo a voz do fragmento, a voz calma e cansada de uma mulher humana pronunciando palavras que esperaram centenas de anos para acontecerem. Ouvi dizer, se você está ouvindo isso, é porque chegou tarde demais para ajudar, mas talvez não seja tarde demais para aprender. A tripulação se reuniu em torno do pedestal. Seus olhos se fixaram no dispositivo brilhante. Cefka mal respirava enquanto a mensagem continuava. Meu nome é Helena Vasquez. Sou um dos últimos da minha espécie e esperei muito tempo para dizer estas palavras. Eu não sei quem você é. Não sei que espécies encontrarão esta mensagem, ou quantos séculos se passarão antes que alguém venha procurá-la, mas sei que alguém acabará por vir. A curiosidade é um dom compartilhado por todos os seres pensantes. A voz fez uma pausa e Cefka ouviu algo que poderia ter sido um suspiro. Você provavelmente tem dúvidas. Para onde fomos? O que aconteceu conosco? Por que deixamos para trás um mundo tão cuidadosamente preservado? Responderei a todas essas coisas com o tempo, mas primeiro preciso contar uma história. A história do último século da humanidade e a escolha que fizemos quando nosso tempo chegou ao fim. Há 300 anos, enviamos os nossos primeiros sinais para o espaço. Éramos jovens e esperançosos, desesperados para saber se estávamos sozinhos no universo. Sonhamos em conhecer outras civilizações, aprender com elas e crescer junto com elas. Imaginávamos a amizade estendendo-se pelas estrelas. Não imaginávamos o silêncio. A voz de Helena ficou mais pesada, carregada de tristeza antiga, mas não estávamos tão sozinhos quanto pensávamos. Detectamos suas sondas nos observando. Interceptamos suas comunicações e aprendemos seus idiomas. Descobrimos a verdade que você tentou esconder de nós. Você sabia que existíamos. Você nos viu lutar, crescer e alcançar as estrelas, e optou por não fazer nada. Cefka sentiu a vergonha queimar dentro dela. A tripulação ficou congelada, incapaz de olhar uns para os outros. Poderíamos ter ficado com raiva. Muitos de nós fomos, a princípio, julgados e considerados deficientes por espécies que nunca havíamos conhecido. Ficar em quarentena como uma doença e sofrer sozinho. Teria sido fácil deixar o ódio nos consumir. Alguns do nosso povo queriam a guerra. Outros queriam se retirar completamente e esquecer que existia mais alguém no universo. Mas no final escolhemos um caminho diferente. A mensagem parou ali. O brilho do aparelho pulsando suavemente na escuridão da biblioteca vazia. Vou lhe contar o que escolhemos, disse Helena, e por quê. Mas primeiro, quero que você entenda algo importante. Nós te perdoamos, não porque você merecesse, não porque o que você fez foi certo. Nós o perdoamos porque manter a raiva nos destruiria e nos recusamos a permitir que o seu abandono definisse quem nos tornamos. Agora ouça com atenção.
O que estou prestes a dizer mudará tudo o que vocês pensavam que sabiam sobre a humanidade e sobre vocês mesmos. A mensagem continuou e a voz de Telena encheu a biblioteca vazia. Firme apesar do peso do que ela revelava, a tripulação da expedição permaneceu imóvel em torno do pedestal brilhante, com medo de perder uma única palavra quando descobrimos a verdade sobre a quarentena do Concorde. Enfrentamos uma escolha que definiria nossa espécie para sempre. Poderíamos nos enfurecer contra a injustiça disso. Poderíamos nos voltar para dentro e fingir que a galáxia não existia. Ou poderíamos fazer algo que ninguém esperava. Escolhemos provar que você está errado sobre nós. A mensagem foi pausada e Seth ouviu Elna respirar fundo antes de continuar. Você pensou que éramos muito violentos, muito primitivos, muito perigosos para nos juntarmos à sua comunidade galáctica. Vocês olharam para as nossas guerras e para as nossas armas e decidiram que nunca seríamos nada, mais do que uma ameaça a ser contida. Mas você só viu parte de quem éramos. Você viu a nossa capacidade de destruição, mas perdeu a nossa capacidade de crescimento. Nas décadas após termos aprendido a verdade, a humanidade mudou mais do que em todos os séculos anteriores. Não paramos de brigar, porque você também nos contou. Paramos porque finalmente entendemos o que estava em jogo. O universo estava observando e nos recusamos a dar-lhe um motivo para nos temer. As guerras terminaram. Não rapidamente, não facilmente, mas terminaram. Antigos ódios foram enterrados. Nações que foram inimigas durante gerações encontraram maneiras de trabalhar juntas. Foi confuso e difícil, e cometemos muitos erros ao longo do caminho. Mas lentamente, passo a passo, nos tornamos algo novo. Mira, a cientista, estava registrando tudo. Seus 3 olhos brilhando de umidade. Até Tani, o velho guerreiro que tinha visto tanta violência em sua longa vida, ficou de cabeça baixa. Um século após a descoberta da quarentena, unificamos nosso planeta. Um governo, um propósito, um sonho. E com essa unidade veio outra coisa. Progresso como nada que já havíamos alcançado antes. Veja, quando os humanos param de lutar entre si, nos tornamos muito bons em resolver problemas. Despejamos toda a energia que desperdiçamos na guerra na ciência e na exploração. Em 50 anos, desenvolvemos tecnologias que se equiparavam a tudo que havia no Concorde. Dentro de 100 anos, nós os ultrapassamos. Setka lembrou-se do cinturão de asteroides. Os padrões geométricos impossíveis esculpidos em milhões de quilômetros. Agora ela entendeu. Os humanos não eram primitivos lutando para chegar à Lua. Eles se tornaram algo muito maior. Nós nos desenvolvemos mais rápido do que as viagens leves. Criamos inteligências artificiais que trabalharam ao nosso lado como parceiras. Aprendemos a manipular a matéria no nível atômico, para gerar energia a partir do nada. Para curar doenças que nos atormentavam há milênios. Nós nos tornamos o que você temia que pudéssemos nos tornar. Poderoso além da sua imaginação. E então enfrentamos outra escolha. A voz de Elna suavizou-se, assumindo uma qualidade mais suave. Poderíamos ter quebrado a quarentena. Poderíamos ter exigido nosso lugar no Concorde. Provamos nosso valor através da força, se necessário. Com a nossa nova tecnologia. Poderíamos ter conquistado metade da galáxia antes que alguém soubesse o que estava acontecendo. Alguns de nosso pessoal queriam exatamente isso. Eles argumentaram que havíamos conquistado o direito de receber o que nos foi negado. Mas a maioria de nós via as coisas de maneira diferente. Qual era o sentido de ingressar em uma comunidade que só nos aceitaria se os ameaçássemos? Que tipo de vitória seria essa? Comprado com a mesma violência que fez você nos temer em primeiro lugar? Então fizemos uma escolha diferente. Decidimos ajudá-lo sem pedir nada em troca. A respiração de Sefka ficou presa na garganta. Ela olhou para os outros e viu a mesma confusão em seus rostos. Durante 70 anos a humanidade trabalhou em segredo por toda a galáxia. Vigiamos civilizações que não sabiam que existíamos. Protegemos espécies que votaram pelo nosso abandono. E nunca pedimos reconhecimento ou gratidão. A mensagem começou descrevendo eventos específicos.
Incidentes que foram registrados na história do Concorde como acidentes afortunados ou fenômenos inexplicáveis. No ano que você chama de 2847, um asteroide do tamanho de uma pequena lua estava em rota de colisão com o mundo natal dos Velfrani. Seus cientistas não detectaram isso até que fosse tarde demais para parar. Mas o asteroide mudou de rumo 3 dias antes do impacto, desviando apenas o suficiente para errar completamente o seu planeta. Seus astrônomos chamaram isso de milagre da dinâmica gravitacional. Sefka sentiu frio. Ela se lembrava dessa história de sua infância. Sua avó havia falado da grande libertação. O dia em que os próprios deuses salvaram os Velfrani da extinção. Não foi um milagre. Fomos nós, uma nave humana camuflada e escondida, que empurrou aquele asteroide para fora do seu caminho. A tripulação nunca voltou para casa. Eles deram suas vidas para salvar um mundo que votou por deixar a humanidade em quarentena. Os exemplos continuaram, um após o outro. Em 2901, uma praga varreu as colônias Corvati. Estava matando milhões e seus médicos não conseguiam encontrar uma cura. Então um pesquisador descobriu um composto em uma planta que nunca havia demonstrado propriedades medicinais antes. Ela disse que lhe ocorreu um sonho, mas a fórmula era complexa demais para ter sido inventada por acidente. As escamas de Tani ficaram pálidas. Sefka conhecia a história do seu povo. A grande praga matou mais de 60 milhões de Corvati antes que a cura fosse encontrada. Se o que Helena estava dizendo fosse verdade, a humanidade salvou toda a sua espécie. Deixamos a fórmula onde ela seria encontrada. Fizemos o mesmo com os Malhari quando seu Sol começou a desestabilizar, usando a tecnologia para acalmar as explosões estelares que teriam esterilizado o seu mundo. Fizemos isso pelos Velfrani quando seus antigos inimigos encontraram suas colônias ocultas e se prepararam para atacar. Nós os avisamos de maneiras que eles não conseguiram rastrear, demos-lhes tempo para prepararem suas defesas. Repetidas vezes, intervimos. Nunca por crédito, nunca por recompensa. Simplesmente porque acreditávamos que quem pudesse ajudar tinha a obrigação de fazê-lo. Miro estava chorando abertamente agora, seu aparelho de gravação esquecido. A verdade era grande demais para ser processada, pesada demais para ser carregada. Você pode se perguntar por que fizemos isso. Por que ajudar espécies que nos abandonaram? Por que salvar mundos que nunca saberiam os nossos nomes? A voz de Alina tornou-se pensativa, filosófica. A resposta é simples, mesmo que seja difícil de acreditar. Fizemos isso porque ajudar os outros é quem queríamos ser. Quando descobrimos a quarentena, tivemos que escolher que tipo de espécie nos tornaríamos. Poderíamos deixar que a sua rejeição nos tornasse amargos e cruéis, ou poderíamos provar que a humanidade merecia algo melhor do que aquilo que você nos deu. Escolhemos ser a civilização que ajuda sem esperar recompensa, a espécie que protege sem exigir reconhecimento. Queríamos ser dignos das estrelas, mesmo que ninguém mais soubesse disso. A mensagem mudou novamente e o tom de Alina tornou-se mais pessoal. Estou lhe dizendo isso para não fazer você se sentir culpado. Embora eu suspeite que sim, estou lhe contando porque você precisa entender o que veio a seguir. Você precisa saber por que partimos e o que deixamos para trás. Após 70 anos de tutela secreta, a humanidade chegou a uma encruzilhada. Nossa tecnologia continuou avançando muito além de tudo o que havíamos imaginado. Aprendemos coisas sobre o universo que mudaram nossa compreensão da própria existência. Descobrimos que a consciência não requer uma forma física. Essa energia e matéria são apenas expressões diferentes da mesma realidade subjacente. Que a morte, tal como a maioria das espécies a entende, não é um fim, mas uma transformação. Aprendemos como transcender. Sefka sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela tinha ouvido lendas de espécies que ascenderam além da existência física, mas eram apenas histórias. Mitos contados às crianças sobre seres que se tornaram um com o universo. O processo é difícil de explicar para quem não o vivenciou. Imagine sua consciência se expandindo além dos limites do seu cérebro, sua consciência se espalhando pelo espaço e pelo tempo.
Até que você perceba tudo como um todo interconectado, imagine abandonar sua forma física como uma cobra troca de pele, não morrendo, mas se transformando em algo maior. Isso é o que aprendemos fazer, e quando conseguimos, enfrentamos uma escolha final. A voz de Helena ficou mais lenta, esperando com a importância do que ela estava prestes a dizer. Poderíamos ficar no universo físico. Poderíamos guiar as espécies mais jovens, protegê-las abertamente, ensinar-lhes o que aprendemos. Com as nossas novas capacidades, poderíamos ter acabado com todas as guerras, todos os sofrimentos, todas as lutas. Poderíamos ter criado uma galáxia perfeita onde nada de ruim aconteceria novamente. Mas isso teria sido errado. Cada espécie merece a oportunidade de crescer nos seus próprios termos, de cometer erros e aprender com eles, de lutar e falhar e, eventualmente, triunfar através dos seus próprios esforços. Esse é o direito que vocês nos negaram quando colocaram a Terra em quarentena, e nós nos recusamos a fazer a mesma coisa com vocês. Então escolhemos partir, não porque não nos importássemos com você, mas porque nos importamos demais para tirar sua liberdade de escolher seu próprio caminho. A mensagem foi pausada e quando Helena falou novamente, sua voz estava cheia de emoção. Antes de transcendermos, preparamos este mundo para você. Preservamos nossas cidades, nossas bibliotecas, nossa arte, música e literatura. Deixamos para trás tudo o que aprendemos sobre ciência e tecnologia, entregue gratuitamente a quem veio procurar. Considerado nosso último presente para uma galáxia que nunca nos agradeceu por nada. A maior parte do meu povo já se foi. Sou um dos últimos que permanecem para gravar esta mensagem. Em breve me juntarei a eles e a Terra ficará vazia de vida humana para sempre. Mas antes de ir, há mais uma coisa que preciso lhe contar. Mais uma verdade que você deve ouvir. O brilho do pedestal aumentou e a voz de Helena encheu a biblioteca com absoluta clareza. Nós perdoamos você. Nós te perdoamos pela quarentena. Nós te perdoamos pelo silêncio. Nós perdoamos você por nos ver lutar. Mas enquanto Setia se acomodava em sua cadeira e se preparava para a próxima etapa da jornada, ela se permitiu um momento de tranquila satisfação. Os humanos se foram, amor. Mas enquanto Setia se acomodava em sua cadeira e se preparava para a próxima etapa da jornada, ela se permitiu um momento de tranquila satisfação. Os humanos se foram. Os meses de Belt que se seguiram à transmissão da mensagem de Helena foram diferentes de tudo que a galáxia já havia experimentado. Setia transmitiu a gravação através de todas as frequências de Concórdia antes mesmo de chegar à capital, e no momento em que a votação formal foi realizada, todas as espécies do universo conhecido já tinham ouvido as palavras finais da humanidade. A reação foi um caos. Em Veltrin, o mundo natal de Setia, milhões de pessoas se reuniram nas ruas para fazer vigílias pelas espécies que os salvaram do asteroide. Os templos que celebravam a grande libertação como um milagre divino erguiam agora monumentos aos astronautas humanos que morreram empurrando uma pedra do tamanho de uma lua. Fora do seu caminho, as crianças aprenderam novas canções sobre os guardiões silenciosos que protegeram os seus antepassados. No mundo natal dos Corvati, a resposta foi ainda mais dramática. A grande peste que matou 60 milhões de pessoas foi agora revelada como um evento de quase extinção. Que a humanidade havia parado. Guerreiros que passaram a vida acreditando na força e na conquista questionaram tudo. Alguns recusaram-se a aceitar a verdade, chamando-a de propaganda ou mentira, mas a maioria olhou para as provas e não conseguiu negar o que viu. Registros antigos foram reexaminados por toda a galáxia. Cientistas e historiadores trabalharam juntos para rastrear cada anomalia, cada coincidência feliz, cada acontecimento inexplicável que salvou vidas ao longo dos últimos 2 séculos. A lista crescia a cada dia. Uma explosão solar que deveria ter esterilizado os mundos das colônias Malhari finalmente se acalmou. Momento, uma frota da coalizão que se dirigia para atacar o Daltani recebeu avisos misteriosos. Isso permitiu que eles escapassem. Uma praga mortal numa estação remota foi curada por uma fórmula que apareceu nas anotações de um pesquisador sem nenhuma explicação de como chegou lá. A humanidade esteve em toda parte, fazendo tudo, salvando a todos, e ninguém jamais soube. A culpa que varreu o áspero, a concórdia foi avassaladora.
As espécies que votaram a favor da quarentena há 300 anos enfrentam agora acusações do seu próprio povo. Como você pôde abandoná-los? Como você pôde deixá-los morrer? E quando você fez isso, como eles responderam? Eles nos salvaram de qualquer maneira, nem todos reagiram com vergonha. Alguns sentiram raiva em vez disso. Os humanos estavam espionando a concórdia, interferindo em seus assuntos sem permissão. Quem lhes deu o direito de brincar de Deus? Quem lhes pediu para empurrar asteroides ou curar pragas? A arrogância disso era impressionante, mas essas vozes eram uma minoria. A maioria das espécies olhou para o que a humanidade tinha feito e sentiu algo que raramente tinha experimentado antes. Maravilha, admiração e um profundo e doloroso sentimento de perda por um povo que eles nunca conheceriam. Cefka tornou-se um símbolo da mudança que estava varrendo a galáxia. O jovem arquivista que vasculhou registros esquecidos e viajou para um mundo morto, agora falava diante de multidões de milhões de pessoas. Ela contou a história de Elna repetidas vezes, certificando-se de que cada detalhe fosse preservado. Ela também ajudou a estabelecer o novo Conselho de Primeiro Contato, o órgão que revisaria as espécies pré-limiar e decidiria como o acordo deveria abordá-las. Chega de quarentenas, chega de julgamentos baseados nos piores momentos de uma espécie. Em vez disso, haveria avaliação, orientação e ajuda para quem precisasse e duvidasse que não fosse perfeito. Houve discussões sobre quanta ajuda seria apropriada, sobre se as espécies deveriam ser autorizadas a desenvolver-se naturalmente ou ser orientadas para a paz. Alguns dos antigos medos permaneceram, mas a conversa mudou. O exemplo da humanidade pairava sobre todos os debates, um lembrete do que poderia acontecer quando uma espécie jovem fosse abandonada. Tânia aposentou-se da vida pública após os primeiros meses. O velho guerreiro já tinha visto o suficiente de política e discursos. Ele retornou para sua colônia natal e passou os anos restantes ensinando ao jovem Corvatil o exemplo da humanidade. A força não se mede em armas, disse-lhes. É medido na escolha de ajudar aqueles que não podem retribuir. Mira continuou seu trabalho científico, liderando equipes que estudaram o conhecimento que a humanidade havia deixado para trás. Havia material suficiente para manter os investigadores ocupados durante gerações, tecnologias que poderiam transformar a medicina, a produção de energia, as viagens espaciais e até a compreensão da própria consciência. Os humanos deram gratuitamente o que outras espécies teriam acumulado ou vendido. 5 anos depois da mensagem de Helena ter sido transmitida pela primeira vez na Câmara Central, algo notável aconteceu. Um sinal foi detectado de um braço distante da galáxia. Era tosco, primitivo, transmitido em radiofrequências básicas, sequências matemáticas seguidas de imagens e sons, mensagens lançadas ao vazio por uma espécie que não sabia se alguém estava ouvindo. O sinal veio de um pequeno mundo azul esverdeado orbitando uma estrela amarela. Os habitantes se autodenominavam Vrete e estavam se aproximando pela primeira vez, na esperança de encontrar amigos entre as estrelas. Cefka estava na Câmara Central quando a notícia chegou. Ela observou a reação dos representantes, viu o antigo medo brilhar em alguns olhos. As transmissões de Vrete mostraram uma espécie em guerra consigo mesma, assim como a humanidade estava. Eles tinham armas capazes de destruir o seu mundo. Eles eram perigosos, imprevisíveis, violentos, e mesmo assim o conselheiro Corvati levantou-se da cadeira, o mesmo que uma vez exigiu saber se a mensagem de Helena era verdadeira. Suas escamas não estavam mais pálidas de vergonha. Eles haviam assumido uma cor mais profunda, o tom Corvati do propósito resolvido. Já enfrentamos essa escolha antes, disse ele, sua voz ecoando pela câmara silenciosa. Há 300 anos observamos uma espécie muito parecida com esta. Vimos as suas guerras e as suas armas e decidimos que eram demasiado perigosos para nos aproximarmos. Nós os colocamos em quarentena e os deixamos sozinhos. Ele fez uma pausa olhando para os representantes reunidos. Todos nós sabemos o que aconteceu a seguir. Eles se tornaram maiores que nós. Eles salvaram nossas vidas sem pedir reconhecimento. Tei nos perdoou por nossa covardia e depois nos deu tudo o que aprenderam. E quando eles transcenderam, eles nos pediram apenas uma coisa. Ele ativou uma gravação e a voz de Helena encheu a câmara mais uma vez. Quando a próxima espécie jovem alcançar as estrelas,
Não se afaste. Não os julgue pelos seus piores momentos. Ajude-os a se tornarem o que poderiam ser. O conselheiro deixou as palavras pairarem no ar antes de continuar. Proponho que respondamos ao sinal de respiração. Proponho que enviemos navios não para colocá-los em quarentena, mas para fazer contato, para oferecer orientação. Para ajudá-los a crescer, o debate foi mais curto do que se esperava. Vozes que antes teriam defendido cautela e isolamento agora falavam de oportunidade e obrigação. O exemplo da humanidade era muito novo e poderoso para ser ignorado. A votação foi unânime. Cefka foi convidado a liderar a missão de contato. Ela aceitou sem hesitação. Meses depois, sua nave emergiu de uma viagem mais rápida que a luz no sistema Vret. Um pequeno mundo azul esverdeado pairava na tela, dolorosamente semelhante às imagens da Terra que ela estudará com tanto cuidado. Oceanos e continentes e nuvens rodopiantes. Um mundo lindo que não sabia o quão perto estava de ser abandonado, mas não desta vez. Ela transmitiu uma saudação nas línguas que seus cientistas decodificaram dos sinais Vret. Ela disse-lhes que não estavam sozinhos, que a galáxia tinha ouvido seu chamado. Ela ofereceu amizade, orientação, esperando que a resposta chegasse em poucas horas. Confusos, excitados, assustados e esperançosos, os Vret enviaram de volta uma mensagem própria. Eles queriam saber tudo. Quem eram esses visitantes? O que eles queriam? Existia realmente vida entre as estrelas? Cefka respondeu às perguntas uma por uma. Ela lhes contou sobre a Concórdia, sobre as muitas espécies que compartilhavam a galáxia, e lhes contou sobre a humanidade, que lhes contou sobre uma espécie que se estendeu exatamente como eles. Cheio de esperança e curiosidade. Ela contou-lhes sobre a quarentena e o silêncio, o abandono e o perdão. Ela contou a eles sobre 70 anos de tutela secreta e a escolha de transcender em vez de conquistar, e contou-lhes sobre a mensagem de Alana. As palavras finais de uma espécie que escolheu ser digna das estrelas, mesmo quando as estrelas não as escolheram de volta. Eles nos pediram para fazer melhor, disse Cefka. Sua voz atravessando o vazio até um mundo que estava apenas começando sua jornada. Eles nos pediram para ajudar as próximas espécies jovens a encontrar o seu caminho. Você é essa espécie e estamos aqui para ajudar. A resposta do líder do Vret foi simples e cheia de emoção. Por quê? Por que você nos ajudaria quando não sabe quem nos tornaremos? Cefka sorriu, embora o Vret não pudesse ver. Porque o humano nos mostrou que ajudar é a sua própria recompensa. Porque eles acreditavam que toda espécie merece uma chance de crescer. E porque temos uma dívida com eles que nunca poderemos pagar, exceto repassando a sua dádiva. Houve silêncio no canal por um longo momento. Quando Vret falou novamente, a voz deles estava cheia de admiração, desses humanos. Eles parecem extraordinários, foram, e ainda são, em algum lugar além da nossa compreensão. Eles transcenderam a existência física, mas gosto de pensar que ainda estão observando, ainda esperando que aprendamos com seu exemplo. Cefka olhou para o mundo azul esverdeado à sua frente, para a nova espécie dando os primeiros passos em direção às estrelas. A galáxia cometeu um erro terrível com a humanidade. Abandonou as mesmas espécies que um dia salvariam a todos, mas os erros poderiam ser corrigidos, as lições poderiam ser aprendidas e o legado da humanidade poderia viver em cada ato de bondade, em cada oferta de ajuda. Cada escolha de perdoar em vez de odiar. Alana pediu à galáxia que fizesse melhor. E finalmente, 300 anos tarde demais, mas não tarde demais para importar, a galáxia estava respondendo. Cefka abriu um novo canal e iniciou o longo processo de orientação do Vret.